Aleluia. Glória a Deus. Amém? Boa noite. Paz do Senhor. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Fiquem à vontade. O pastor Marcos me pegou na curva, né? Era para ter sido umas 2 semanas atrás. Só que aí houve uns intempéries da vida que eu não consegui participar. Mas amém. O que nós temos que estar é preparados, amém? Porque quando surge a oportunidade, nós não podemos deixar passar. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui 2 minutos, amém? Só o Senhor sabe. Aleluia? Eu estou achando a igreja muito assim. Aleluia, amém? Tá todo mundo aqui mesmo? Pode fazer chamada? Não, né? Então deixa para lá. Aleluia, glória a Deus. Primeiramente eu vou estar orando, tá? Para a gente começar a palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar na casa do Senhor primeiramente, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela Tua graça nas nossas vidas. Obrigado pelo Senhor ter cuidado de nós para nós chegarmos até aqui, Senhor. A Tua bondade prevalece, Deus. Nós sabemos que tudo o que acontece é conforme a Tua vontade e não a nossa. Que o Senhor possa me usar nessa noite, Pai, para passar aquilo que o Senhor me deu no meu coração, Deus, para a Tua igreja. E que tudo que seja falado aqui seja da Tua vontade e não da minha, Deus. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço, seja conosco. Já começa a nos visitar agora, Deus. Em nome de Jesus, porque eu creio que o Senhor já vem nos visitando antes de nós estarmos aqui, Deus. O Senhor já estava conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, até ontem eu não tinha o que eu ia falar. Até ontem. Ontem à noite eu estava desesperado, ontem à noite. E eu sentei lá na sala de casa e liguei o computador e Deus, Ele me deu uma palavra durante a semana, assim, uma palavra veio para mim, mas sabe aquilo que o coração não arde? Você fala, Senhor, é isso mesmo que é para falar? E o que eu ia falar hoje, eu tinha pregado há um tempo atrás. E aí, por isso que na palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Aí a minha excelentíssima esposa falou, olha, eu acho que você já pregou sobre isso, esses tempos para trás. E eu falei, será? E eu fui procurar nas pregações minhas lá, e olha que não é verdade. Falei, então é por isso que Deus estava me incomodando, que Ele queria que eu, não era para falar sobre aquilo, era outra coisa. E foi tão natural que na hora que eu entendi que eu já tinha pregado há um tempo atrás sobre isso, Deus me deu uma palavra na mesma hora. E ardeu no meu coração. Falei, Senhor, então, essa é a palavra. Fui dormir 1h da manhã, irmão. Porque para Deus nós temos que fazer o melhor. Não podemos fazer mais ou menos. Então, se eu tivesse que ficar até 2, 3 da manhã, eu ficaria porque eu quero dar o melhor para o Senhor. Amém? E Deus vai falar no meu coração sobre desobediência. Olha só. Falei, Deus, desobediência mesmo? O Senhor quer falar? Eloy, abre para mim em 1 Samuel 12:15, por favor. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Todavia, se não obedecerdes a Yahvé, se vos revoltardes contra a sua vontade, então a mão do Senhor pesará sobre vós e sobre o vosso rei. Amém? O Senhor deixa bem claro aqui, né? Se não obedecerdes. Ele não fala assim, ó. Caso você obedeça, ou porventura você obedeça. Não. Ele está falando aqui, ó. Se não. Não tem outra opção. Se não. E aí eu comecei a meditar. Fui buscar na palavra. E aí primeira coisa que eu fiz, eu fui no dicionário. Vocês sabem o que significa obediência no nosso dicionário português? Diz assim, ó. É a ação de não acatar uma ordem legal. Ou seja, a falta de conformidade. E aí eu falei, certo, Senhor, né?
E o Senhor começou a falar no meu coração. E aí, eu lendo a palavra do Senhor, veio no meu coração o seguinte: que toda desobediência tem uma consequência. Certo? E por isso nós temos que estar muito ligados em Deus. Porque nós temos que vigiar no mundo de hoje que nós vivemos 24 horas. Às vezes, você fala assim: poxa Deus, mas olha, eu nem percebi. Mas não passa nada de Deus. Ai, Senhor, mas foi tão... Passou. Então, por isso que nós temos que vigiar 24 horas. E aí eu falei: tá bom, Senhor, agora o que o Senhor quer me passar, Deus, que eu possa passar para a igreja? E aí eu fui estudar na palavra. E aí eu falei: eu vou falar aquilo que o Senhor quer. E na Bíblia tem vários exemplos de desobediência. Tem N exemplos, né? E aí eu falei: então tá bom, Deus, vamos lá. Eloy, abre em Gênesis 3, no capítulo 1. O que acontece? A desobediência, ela vem desde o início. Desde a fundação do mundo. A desobediência. Quando Deus colocou Adão e Eva aqui, quando colocou Adão e Eva no paraíso, né? Diz assim a palavra do Senhor: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim, das árvores do jardim? Pode passar, Eloy. Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. 3. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocarei, para que não morrais. 4. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. 5. Ora, Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecidos do bem e do mal, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, além de tudo desejável para ela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. O que Deus tinha falado para Adão e Eva? Você pode comer de todas as árvores do jardim, menos desta árvore. E o que a mulher fez? Junto com o homem, tá? A Eva, não. O homem foi conivente, gente. Tem isso. Ela comeu. Quando ela comeu, o que ela fez? Ela desobedeceu uma ordem do Senhor. E como eu disse, cada vez que nós desobedecemos a uma ordem de Deus, tem consequências nessas desobediências, né? E em Gênesis 3, 23, diz assim, ó: por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Agora você se põe no lugar de Adão e Eva agora. Gente, tinha de tudo no jardim. Não existia o mal no jardim. Imagine hoje. Vamos supor que Adão e Eva não comeram do fruto. Imagine como que eles não estariam vivendo hoje. Mas eles comeram. E aí, na palavra do Senhor diz assim, que depois que a mulher comeu, tá, havia, né, consequências. Mas o que me deixou mais atento foi o seguinte: porque
Aí a mulher sentiria dores do parto, o homem teria que trabalhar para comer. Ok, ok. Mas sabe o que me deixou mais, mais tocou no meu coração? É isso aqui, ó. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim. O Senhor expulsou o ser humano do jardim. Olha que consequência. Por causa de um fruto. Talvez se fosse hoje, no mundo que nós vivemos, seria uma coisa tão natural. Ah, eu não sabia. Olha, alguém me falou e eu esqueci, você acredita? Que eu não poderia comer lá? Qual seria a consequência hoje? Talvez nada. Mas olha o quão foi importante. Olha a consequência, eles foram expulsos de um jardim que Deus fez. Eu creio que Deus fez assim, ó, cada detalhe do jardim. E colocou eles para usufruir daquilo ali. Cara, Deus deu oportunidade para eles de colocar os nomes dos animais. Sabe? Eles tinham tudo no jardim. E por uma desobediência, eles foram expulsos do jardim. Imagine como que não ficou a cabeça deles depois. Eu nem vou entrar nesse mérito, tá? O pós. Eu quero deixar para vocês raciocinar a expulsão do jardim. Às vezes, quando você recebe uma palavra mais dura, você já fica chateado. Ah, não era assim, tá? Imagine você sendo expulso por quem te criou, por quem criou o Éden, sabe? E imagine a dor no coração. Por mais que eles se arrependeram depois, mas imagina de não poder usufruir mais daquilo. E mais para frente um pouco, né? Eu separei três desobediências. Por mais que tenha bastante na Bíblia, eu separei 3 que mais fala comigo. O Eloy, Números 7, por favor. Aleluia. Todo mundo está entendendo? Amém? Qualquer coisa, o pastor Marcos está ali, sentado ali. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. No dia em que Moisés concluiu a armação do tabernáculo, a tenda sagrada, ele ungiu e o dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os seus utensílios. Igualmente, ungiu e consagrou o altar e todos os seus objetos. 2. Deixa eu ver aqui, peraí, Eloy. Desculpa, era 20, Números 20, versículo 7. Desculpa. Amém. Diz assim: então o Senhor ordenou a Moisés: toma o teu cajado e reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Em seguida, e sob os olhos deles, dize a este rochedo que faça fluir suas águas. Farás, por isso, jorrar águas da rocha, e darás de beber ao povo e também aos animais. 9. Moisés e Arão reuniram... Então Moisés pegou o seu cajado, que estava diante do Senhor, como este lhe havia instruído. 10. Moisés e Arão reuniu a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou: ouve agora, rebeldes, será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? 11. Em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado. Imediatamente jogou água potável e saciou a sede de todo o povo e dos seus rebanhos. Amém? Glória a Deus. Então tá bom, aonde que Moisés desobedeceu aí então? Né? Porque ele bateu, saiu água, saciou a sede e o rebanho, né? Mas o que Deus tinha falado para ele?
O que Deus falou para ele no versículo 8? No versículo 8, Deus deixou bem explícito para ele: toma teu cajado e reúne a comunidade toda, tu e teus irmãos, e teu irmão Arão. E em seguida, sob os olhos deles, dize a este rochedo que faça fluir água. O que Deus pediu para ele? Dize a esse rochedo. Deus não falou para ele bater na rocha. Deus não falou para ele bater na rocha. Deus falou: dize a esse rochedo que aí fluirá águas da rocha. E como eu venho falando, toda desobediência tem uma... É isso que eu quero deixar no coração de vocês. Que vocês guardem isso no coração de vocês. Que toda desobediência tem uma consequência. No nosso dia a dia é a mesma coisa. Se eu chegar lá no meu serviço e falar para o meu chefe assim: eu não vou fazer. Você acha que ele vai falar: não, tá bom, tranquilo. Se chegar um carro lá no Pedrinho para lavar lá: não vou fazer não. Deixa aí. Aí o Pedrinho tem um chefe lá. O chefe já fala: mas peraí. Mas você me desobedeceu. Você tem que... E devido a essa desobediência de Moisés, vai no versículo 12 para mim, Eloy. Contudo, disse Yahvé a Moisés e a Arão: visto que não confiastes suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e a palavra à vista dos filhos de Israel, não farei entrar esta comunidade na terra que lhe dei. Eles não entraram na terra prometida, irmãos. Imagine você não poder entrar na terra que Deus prometeu para você, porque você desobedeceu a Deus. Não era para bater, gente. Era para falar. E cada desobediência tem uma consequência. E ele perdeu a chance de entrar na terra prometida. Então, os primeiros que eu falei foram expulsos do Éden. O segundo não entrou na terra prometida. Será que tem pior ainda? Então, gente, a desobediência é muito sério. É muito sério. Não pode passar despercebida. Não pode. Nós temos que vigiar 24 horas. Nas mínimas coisas. Porque o inimigo, ele está aí. Está ao nosso derredor 24 horas. Esperando uma bobeira. Uma falha. Uma pisada de bola. Porque eu lembrei aqui agora. Nós estamos lendo o livro de Jó lá em casa. E... cara, que fé de Jó. Que fé de Jó. Por tudo que aconteceu com ele. Sabe? E Jó desobedeceu a Deus. Estava com o corpo cheio de feridas. Perdeu os filhos. A esposa pedindo para ele blasfemar a Deus. E ele manteve. Por mais duro que foi, por mais difícil que for, por mais que as dificuldades, que às vezes nós achamos que não tem saída para nós. E aí tem o tal do jeitinho, né? Ah, mas se eu tenho essa porta, mas aí tá assim, entre. Aí tem uma porta, não entre. É só assim, mas eu não consigo. Se eu for, quem sabe eu vou pela porta que não pode entrar e eu chego mais rápido do outro lado. Lembra do caminho estreito e do caminho largo? Aí eu vou para que eu vou aqui, cheio, caminho muito pequeno para me passar. Olha o tamanho daquele caminho, eu vou. E o que Deus pede pra gente? Então, gente, a desobediência, qualquer uma, tá? A desobediência, quando desagrada a Deus, gera consequências grandes.
desde pequenas coisas às grandes coisas. Amém? Vamos continuar aqui, senão não acaba hoje. Amém, glória a Deus. Ô Eloy, abre para mim em Jonas 1, capítulo 1, fazendo favor. Jonas é outro caso, né? Jonas, diz assim a palavra do Senhor. A palavra de Yahvé veio a Ionã, bem Amitai. Nossa. Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Já vou pular ali, tá? Nínive quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. 3. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo. Amém? Não precisa perguntar o que Jonas fez, né? O Senhor chegou, falou para ele: ó, você vai lá, você vai pregar nessa cidade contra ela, porque a maldade dela subiu até mim. Ele pensou assim: o quê? Vou nada? Não. É o seguinte, eu vou vazar daqui, eu vou me esconder, porque senão eu vou chegar lá, eu vou pregar, eu vou morrer. E ele, todo mundo conhece a história, né? Nós somos plenitude, amém? O que aconteceu com Jonas? Pegou um barco, levou alguns problemas para os tripulantes do barco, depois foi jogado fora do barco. E quais foram as consequências, né? Desobediência de Jonas, que fugiu em vez de ir para Nínive, passou por tempestade violenta, posteriormente foi engolido por um peixe. Quer dizer, não era mais fácil obedecer? Se Deus deu uma ordem para ele, vocês concordam comigo que Deus estava com ele? Então, quando Deus dá uma ordem para a gente, nós não temos a confiança, nós temos que ter a confiança que Deus está comigo, para eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça, e não desobedecer. Pois é. Então, quais foram as consequências de Jonas? Ele se escondeu no barco, jogaram ele para fora, foi engolido por um peixe. Passou por tudo isso para ver que ele tinha que ir para Nínive pregar a palavra do Senhor. Então, às vezes a gente complica. Vocês não, tá? Eu complico. Às vezes eu complico. Às vezes é muito mais fácil obedecer do que sacrificar. Para quê? Então, quando o Senhor falar com você, você pode ter certeza que seu coração vai arder. Quando você for tomar uma decisão, que você fala: Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a tomar a decisão certa. Me ajuda a não desobedecer ao Senhor. Me ajuda a olhar para o alto. Me ajuda a ir à frente, mas com o Senhor comigo. Porque quando você desobedece, você faz isso. Você está junto com Deus. Você desobedece, você dá um passo para o lado. Aí amanhã você outro passo para o lado. E outro passo. E outro passo. Aí daqui a pouco você vê Deus longe. Mas Ele está ali. Ele está ali. Para a hora que você resolver voltar, Ele vai. Que amor é esse? Que entrega seu filho por mim e por você. E eu só tenho que obedecer. Não, eu vou falar para vocês, irmãos, que é fácil, porque não é fácil. Vamos ser sinceros, não é fácil. O nosso dia a dia é estressante, o nosso dia a dia é cansativo, o nosso dia a dia, mas nós não podemos deixar de olhar para Ele. Nós não podemos. Porque se eu tirar os olhos do Senhor, tudo desaba. Eu falo por experiência própria.
Por experiência própria, eu falo para vocês. Quando nós não somos obedientes, por exemplo, todo mundo aqui foi criança, amém? Amém? E eu fui desobediente com a minha mãe, por exemplo. Muitas vezes. Mas só que cada desobediência tem uma consequência. E uma dessas consequências, pensa na consequência, irmão. Pensa na consequência. Eu tinha uns 7 anos, o quê? Um pouquinho de tempo atrás aqui, né? Tinha uns 7 anos de idade. E eu tenho um sobrinho que ele é... A minha mãe e meu pai trabalharam bem. Tem 10 filhos. Então eu sou o último. Então a minha irmã, que é mais velha, tem um filho que é da minha idade. Eu sou, acho que 10 meses mais velho que ele. E nós éramos muito arteiros, irmão. Meu Deus do céu. Minha mãe foi heroína. E um dia, eu morava em Brasília. Morava num prédio em Brasília. E do lado desse prédio tinha uma oficina de moto. E todo fim de semana eles eles tinham um grupo de motos lá. E eles iam no sábado de manhã, faziam um movimento lá, fechava, guardava tudo e saía para andar de moto. E um belo sábado eles fizeram isso e deixaram algumas coisas para fora. Ah, moleque, né? Meu sobrinho. Aí eu lembro que eu tava em casa e minha mãe falou para mim assim, ó, falou pra gente assim, pessoal, eu tô com um aperto no peito. Então assim, ó, não vamos sair de casa. Minha mãe, não vamos sair de casa. Fica todo mundo em casa. É como se segurou uma criança de 7 anos dentro do apartamento. Um amigo meu foi lá, bateu na porta, vamos jogar bola? Vamos jogar bola. Desci e no fundo do prédio tinha um campo que não fazia parte do prédio. Era o prédio, tinha um campo ali que os meninos brincavam. Só que pra gente ir pra esse campo eu tinha que descer as escadas, lá o elevador, e contornar o prédio. E nesse contornar o prédio nós passávamos na frente dessa oficina de moto. E na hora que nós foi passando assim, a gente já viu uns galão. Falei, eita, é hoje. O meu sobrinho também, já também era muito levado. Já, vamos levar isso aqui, já catou o galão e já saiu. Em vez da gente brincar, a gente foi. Abrimos o galão lá, assim, a tampinha, e olha o que é isso. E era óleo com gasolina misturado. E olha, tá. E aí, o que nós vamos fazer com isso aqui? Aí um abençoado falou assim, um amigo nosso. Aí vamos acender, pra ver o que acontece. Aí, não, mas nós não temos nada para acender. Aí eu para frente, deixa que eu vou lá em casa buscar. Eu saí, cheguei na casa da minha mãe, entrei, olhei minha mãe, tal, entrei na cozinha, catei o fósforo e desci. Morava no 2º andar, mais ou menos. Desci. Aí chegou os 3 bonitão lá, e tá assim, quem que acende? Quem que acende? Eu acendo, você acende. Aí eu para frente, deixa que eu acendo. Meu sobrinho fez isso aqui, ó. E eu peguei, acendi. Eu nem coloquei lá dentro, irmão. Por causa do vapor lá de dentro. A hora que eu acendi, que eu cheguei perto, ele pegou fogo e voou no meu rosto. Eu queimei o rosto, queimei essa parte aqui, e essa minha mão aqui, ó, onde eu fui com o fósforo, ela queimou tanto que as unhas caíram. E eu gritei na hora. E mãe, minha mãe fala pra mim até hoje, que na hora que eu gritei, ela escutou lá do apartamento. Ela já desceu correndo, com os meus irmãos gritando meu nome. Minha mãe desceu, e nisso, eu corri, na hora que eu pegou fogo mesmo, né, eu saí meio correndo indo em direção ao apartamento, pra mim entrar no prédio. Só que minha mãe já vinha de encontro. Na hora que minha mãe me viu, ela já começou a chorar. E aí eu vi minha mãe chorando, né, esse instinto de criança. Eu falei, não mãe, não tá doendo não. Aí eu passei a mão no rosto da pele, tal, na minha mão. Aí meu cunhado veio, me pegou, já jogou dentro do carro e vai pro hospital. Desobediência. Eu fui pro hospital e o médico falava assim pra minha mãe, ó, ele vai ficar bem, mas o rosto dele, a mão e a parte do peito aqui, ó. A parte do peito, a camisa pegou fogo e grudou na pele, sabe?
E eu lembro que quando eu cheguei, eu tava com muita dor. E eles me colocaram numa maca e eu sentia as enfermeiras arrancando a unha do meu dedo, assim. Porque queimou muito. E minha mãe, não, mas meu filho vai ficar todo deformado, vai ficar tudo... Não vai ficar bonitão de jeito, Pedrinho. Entendeu? Mas... E minha mãe orava. Sabe, eu fiquei uns 10 dias no hospital. E eu queimei cílios, queimei tudo. Então eu não fechava meu olho. Tinha que dormir, tinha que apagar tudo. E eles colocavam gás com soro fisiológico 24 horas. As enfermeiras trocavam turno no hospital enquanto eu estava lá. Depois eu fui para casa. E minha mãe e minhas irmãs trocavam turno. Falou, ó, não pode deixar secar. Soro, 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 soro. E aí, um dia, minha mãe falou, ó, nós temos retorno no médico. E minha pele, ela secou e ela começou a rachar. Começou a rachar toda a pele do rosto. Minha mãe falou, agora vai ficar bonito de verdade. E o médico falou assim, olha, é daí para pior. Ele falou, mas ó, tem uma pomada aqui? Aí eu já começo a ver a mão de Deus. Porque Deus usa os médicos, irmão. Ele falou, tem uma pomada aqui? Uma pomada assim, assim, assado, você vai passar nele. Assim, assim, assado, e vai continuar irrigando. E isso, minha mãe e minhas irmãs trocando turno, e passa a pomada. Do lado do prédio de onde eu morava, tinha uma farmácia. Meu pai comprava soro fisiológico de caixa fechada. Porque era o tempo todo, E foi até um certo dia. A minha irmã chamou minha mãe, ou minha mãe chamou meu irmão, não me recordo muito bem. Que eles tiraram as gases. E sabe quando fica aquela pele fininha no rosto? Uma pele fininha, mas sem marcação nenhuma. Sem nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de machucado, nenhum nada. Aí, continua com o soro. Continua. E aí ficou essa lindeza aqui. Então, assim, desobediência traz consequências. Graças a Deus, porque eu já tinha um plano de Deus na minha vida, amém? Que Deus não deixou eu ficar deformado. Porque, pelo que os médicos falavam, não tinha jeito. Mas Deus fez o milagre. Amém? E a desobediência traz consequências graves. Como nós vimos aqui. Um foi expulso do Éden. O outro não entrou na terra prometida. O outro teve que ser engolido por um peixe para poder... Sabe? E nós não precisamos disso, irmão. Basta obedecer. Basta vigiar todos os dias. Basta nós colocarmos nossa vida e nós fazermos uma aliança realmente com o Senhor. Para o Senhor estar mostrando para nós. Senhor, caso eu venha desobedecer ao Senhor, que o Senhor mostre para mim, Deus, aonde eu estou errando. Aonde eu posso errar, Deus. E que você realmente entenda isso que eu estou falando, a gravidade da desobediência. E se você entender um pouquinho do que pode acontecer com as nossas desobediências, as consequências, eu tenho certeza que toda vez que você for fazer uma coisa, você vai... Opa! Será que eu estou desobedecendo ao Senhor? Deus, fala comigo, Pai. Amém? Todo mundo entendeu? Glória a Deus. No mundo nós temos que... O mundo oferece muitas oportunidades. Nós temos que estar ligados no que o mundo oferece. Nós temos que estar ligados para não cair nessa desobediência. Amém? Glória a Deus. Era isso que eu queria passar para a igreja. Que Deus possa realmente estar trilhando, que Deus possa ser luz, que nós possamos deixar com que Deus seja luz no nosso caminho. Porque eu tenho certeza, se nós formos dependentes dele
e ele for luz para nós, não tem o perigo de nós desobedecer a Deus. Amém? Glória a Deus, era isso que eu queria passar para a igreja. Eu vou orar, depois o pastor Marcos vai encerrar. Pai, em nome de Jesus, Deus, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar trazendo a palavra para a tua igreja, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor me usou para estar passando, Pai, para os teus filhos, Senhor. Muito obrigado por esta noite, Deus, por nós estarmos aqui. Nós já louvamos o Senhor, já ministramos a tua palavra. Que o Senhor possa continuar conosco, possa nos dar entendimento, Deus, de vigiar, Deus, para que nós não desobedecermos a tua palavra, Deus. Por isso, Senhor, vem sobre nós com a tua presença, Deus. Vem sobre nós, Pai, nas nossas mentes, Senhor. Vem sobre nós os nossos caminhos, para que nós não nos desviamos dele, Deus. Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço, Deus. Pai, seja com todos que estão aqui, que a tua graça e o teu Espírito, Deus, seja conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.